bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Estávamos há um tempinho ausentes, mas estamos de volta para tentar repassar o que de mais importante aconteceu no futebol alemão ao longo das últimas semanas, aproveitando o gancho das partidas extremamente importantes que tivemos nos últimos dias. Tivemos duelo de líder contra vice-líder na Bundesliga nesse último final de semana, dando um direcionamento importante na briga pelo título. Vivemos meio de semana com partidas pela Champions League, partidas envolvendo clubes da Alemanha, e vamos tentar repassar os últimos acontecimentos da Bundesliga, do futebol alemão como um todo, e para me ajudar nessa tarefa eu tenho ao meu lado virtualmente meu parceiro de Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Uma honra estar aqui mais uma vez, né? Ficamos aí afastados bastante tempo, mas estamos de volta. Nesse período muita coisa aconteceu, teve a janela de transferências, né? Algumas mudanças aí nos clubes da Alemanha e muitas coisas, né, foram ocorrendo ao longo das rodadas. Times que não estão vivendo sua melhor temporada, clubes grandes, né, da Alemanha que não estão vivendo sua melhor temporada, seu melhor momento, já outros também surpreendendo, e o Bayern de Munique ali na frente, né, o Bayern de Munique que não está lá essas coisas todas, mas está sendo o suficiente para garantir a ponta da tabela até aqui. E nesse episódio vamos passar aí por algumas nuances, alguns detalhes da Bundesliga 2024-25, uma Bundesliga que segue sendo muito interessante, ainda tem muita coisa em disputa. Exatamente, Jonathan. Se a disputa pelo título ficou bem direcionada, talvez encaminhada com o empate do último final de semana entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, dali para baixo ainda tem muita coisa aberta, muita coisa a ser disputada. Serão rodadas finais, será uma reta final de Bundesliga muito interessante e quem sabe, né, o Bayer Leverkusen não consegue também uma reação épica. É difícil, mas não podemos descartar essa possibilidade. Bom, antes da gente começar o nosso debate, Jonathan, deixar aqueles agradecimentos de sempre aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também fazem uma ampla cobertura do que acontece de mais importante no futebol alemão. Trazer um agradecimento também aos nossos ouvintes, a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Ficamos realmente muito agradecidos por todo mundo que ouve, que acompanha o nosso podcast. E vamos lá, Jonathan, começar a nossa conversa, começar o nosso debate, justamente pelo líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, classificado para as oitavas de final da Champions League, e que viveu uma semana, de certa forma, estranha, né? Porque apesar de ter dado um passo muito grande na briga pelo título alemão e de ter avançado no mata-mata continental, a sensação é que a semana deixou mais preocupações do que otimismo na torcida do Bayern de Munique. Primeiro porque o empate contra o Bayer Leverkusen na Bayer Arena no último final de semana colocou o Bayern de Munique em algumas estatísticas que a gente não costuma ver. O Bayern de Munique simplesmente não finalizou no alvo durante todos os 90 minutos. E só finalizou, somando todas as finalizações, 2 vezes. Estatísticas totalmente estranhas para um jogo de Bundesliga do Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi colocado contra as cordas, mas conseguiu se segurar, mostrou uma outra face a essa equipe do Vincent Kompany, que conseguiu se defender muito bem para manter os 8 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen. Agora, nessa terça-feira, dia em que estamos gravando o podcast, a defesa mostrou muito mais vulnerabilidades. Foi um Bayern de Munique mais ofensivo, mais presente no campo de ataque, da forma como estamos acostumados a ver, mas sem criar tanto e cedendo muita coisa ao adversário, cedendo muita coisa ao Celtic em seu campo de defesa. Tomou um susto, sofreu 1-0 lá na Allianz Arena e precisou contar com um golzinho no final do Alphonso Davies para garantir a sua classificação às oitavas de final. Foram atuações bem estranhas, né, Jonathan, do Bayern de Munique nessa semana. Primeiro, pela postura extremamente defensiva do final de semana contra o Bayer Leverkusen. Segundo, pela dificuldade de criar qualquer coisa e pela vulnerabilidade defensiva nessa terça-feira contra o Celtic. Atuações que geram muitas dúvidas para o que vem na temporada.
Pois é, Guilherme. Na temporada passada, temporada em que o Bayer Leverkusen foi campeão alemão, o Bayern de Munique não conseguiu, né, vencer o Bayern Leverkusen do Xabi Alonso, inclusive perdendo uma partida por 3-1, com o Josip Stanisic fazendo um gol, né, o lateral direito do Bayern de Munique, na época estava emprestado ao Bayern Leverkusen. Ele, inclusive, nessa partida entrou para defender ali o Bayern de Munique no segundo tempo, ajudando também nesse jogo também da terça-feira contra o Celtic, que foi titular, um jogador muito importante. Só que foi um nó tático do Xabi Alonso, a verdade é essa. O Bayern de Munique do Vicente Kompany tem que comemorar esse 0-0 contra o Bayer Leverkusen, até porque se o Bayer Leverkusen soma 3 pontos nessa partida, encostaria ali na briga pelo título, o que ainda está em jogo, não tem nada decidido. É verdade que esse empate, sem dúvidas, coloca o Bayern numa boa condição, porque foi no confronto direto. A equipe que só pode alcançar o Bayern de Munique nesse momento, com certeza, é o Bayern Leverkusen. Na verdade, me expressei mal, com certeza não. Matematicamente, outros poderiam alcançar, mas a gente sabe que para alcançar o Bayern de Munique no campeonato alemão não é fácil, e o Bayern Leverkusen é o segundo ali colocado e é o que tem mais pontos, e acredito que é o único que consegue nesse momento fazer essa frente, até por ser o atual campeão. A gente sabe, né, na temporada passada o Bayer Leverkusen foi incrível, terminou uma temporada sendo campeão invicto, então ainda vejo o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, como a segunda maior força, né, atual na Alemanha em nível de futebol jogado, de organização, de um técnico que consegue ter ali seu elenco na mão e projetar boas escalações, boas formações, né? Os jogadores hoje em dia, você pode ver, Guilherme, que o Xabi Alonso tem apostado às vezes num 4-2-3-1, usando o Grimaldo e o Frimpong não mais como alas, né, mas sim como meia esquerda, meia direita. Na temporada passada a gente viu menos disso, a gente viu mais o Frimpong e o Grimaldo jogando aberto pelos flancos como alas, e agora eles são mais meias ofensivos, né? Nessa partida contra o Bayern de Munique, por exemplo, foi isso. O Nathan Tella começou na frente ali, o que me causou um pouco também de estranheza, sabe, Guilherme? Tendo Vitor Bonifácio no banco, Patrick Schick, que até entrou no segundo tempo também. O Xabi Alonso optou por Nathan Tella, que não é propriamente também um centroavante, mas foi o homem ali, digamos que no esquema estava à frente ali do ataque do Bayer Leverkusen. Teve um jogador também muito importante, não tão importante, mas um jogador que chegou na equipe, que é um jogador de talento, o Emiliano Buendia, chegou na equipe do Bayer Leverkusen do Aston Villa, esteve no banco nessa partida, já jogou em outras partidas da Bundesliga, se eu não me engano até marcou gol em uma certa rodada, ou deu uma assistência, não me falha a memória aqui agora, mas foi um dos movimentos aí também do Xabi Alonso, foi o Emiliano Buendia, o Mário Hermoso, espanhol defensor, que chegou na equipe do Bayer Leverkusen, que ainda assim tem a sua esperança de ser campeão alemã nessa temporada. Já o Bayern de Munique do Vicente Kompany ver se consegue se manter, porque é um time que tem partidas que consegue ser dominantes, mas também não consegue marcar tantos gols assim, e também não está sendo aquele futebol que a gente acostumou a ver o Bayern de Munique nos anos anteriores, anos até anteriores a Julian Nagelsmann, né? É um Bayern de Munique hoje em dia que a gente vê que tem seus problemas defensivos. O Hiroki Ito voltou a jogar agora depois de muito tempo fora por lesão, desde quando foi contratado junto ao Borussia Mönchengladbach, pouco tinha jogado, agora ele voltou, né, para a equipe, joga pela lateral esquerda também, é um jogador também de qualidade, mas ainda tem que se entrosar ali com o Pamecano, com o Kim, então isso leva tempo. Então eu acredito que o Bayern tem alguns problemas defensivos e em alguns jogos da Bundesliga isso pode custar caro, empates, derrotas, e assim o clube ali em segundo lugar, o Bayer Leverkusen, pode acabar encostando e fazer frente até a 34ª rodada, a última rodada, que eu acredito que essa liga, nesta temporada, só vai ser decidida na 34ª, 33ª ou 32ª rodada, nas últimas, Guilherme. Não acredito que será decidido com muita margem de distância, não. Para isso, o Bayer Leverkusen precisa cortar um pouco, pelo menos um pouco, essa diferença em relação ao Bayern de Munique, que atualmente está em 8 pontos. Você comentou sobre o duelo entre Leverkusen e Bayern de Munique e sobre o fato do Boniface e Patrick Schick terem ficado no banco de reservas durante praticamente toda a partida. Eu até não imaginava esses centroavantes sendo titulares do jogo, apesar
de terem muito sucesso, inclusive recente com a camisa do Bayer Leverkusen. O Xabi Alonso, nos duelos contra o Bayern de Munique, tem usado muito essa estratégia de não ter um centroavante de ofício, mas me estranhou muito, precisando do resultado, precisando desesperadamente somar 3 pontos, só acionar um deles, o Patrick Schick, e isso nos acréscimos do segundo tempo. Foi muito estranho mesmo ver o treinador espanhol usar essa carta só na reta final da partida, quando as coisas já estavam muito encaminhadas para um empate, quando o Bayer Leverkusen já quase não conseguia exercer muita pressão sobre o adversário, sobre o Bayern de Munique. Nessas horas, quando chega ali aos 30, 35 do segundo tempo, já é um momento que o desespero precisa tomar um pouco mais conta do time. A sensação, o senso de urgência precisaria estar mais aflorado no Xabi Alonso para colocar em campo mais rapidamente pelo menos um dos seus centroavantes. Agora, em relação ao Bayern de Munique, eu vejo o torcedor muito mais preocupado com o que pode vir na Champions League do que na Bundesliga em si, porque a gente sabe que o Bayern de Munique consegue administrar bem essa vantagem, mesmo com um ou outro tropeço. É bem possível que o Bayern de Munique, é bem provável que o Bayern de Munique consiga recuperar a coroa da Bundesliga nessa temporada com mais um título em direção lá à Sevenestrasse. Mas em relação à Champions League é que o calo aperta mais, porque a sensação que dá é que o Bayern de Munique não está no nível dos melhores times da Europa nesse momento, agora em fevereiro de 2025. Isso é algo que repercutiu entre os jogadores do Bayern de Munique, que eles admitiram publicamente recentemente na derrota por 3-0 contra o Feyenoord pela fase de liga da Champions League. O Bayern de Munique até controlou aquela partida, teve várias chances de balançar as redes, mas sofreu um 3-0 da equipe holandesa jogando lá em Roterdã, e isso acendeu um sinal de alerta no Bayern de Munique, acendeu um sinal de alerta lá na Allianz Arena, e muitos jogadores admitiram, lembro especificamente do Kimmich, falando abertamente que aquela atuação demonstrava que o Bayern de Munique não estava entre os melhores clubes da Europa naquele momento, e de lá para cá a gente não viu muita coisa que nos provasse, que nos mostrasse um crescimento da equipe. Essa semana seria muito importante para isso, com o jogo diante do Bayer Leverkusen, com esse mata-mata de Champions League diante do Celtic. Se o Bayern de Munique tivesse uma atuação melhor lá na Bayer Arena e tivesse eliminado de forma mais convincente os escoceses, a gente teria indícios de que o Bayern de Munique estava no caminho certo, que ele estava subindo mais uma vez na temporada para brigar de igual para igual contra os principais times da Europa. Agora, a sensação passada nesses últimos jogos não foi nada positiva. O Bayern de Munique se classificou, o Bayern de Munique deu um passo muito importante na briga pelo título alemão, mas o futuro dessa temporada, principalmente pensando em Champions League, está muito aberto, existe uma interrogação muito grande sobre o que vai vir adiante no Bayern de Munique. Pois é, Guilherme, você inclusive acha, Jonathan, na próxima sexta, o sorteio na próxima sexta da Champions League, o Bayern já sabe um dos dois adversários, Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen, ou seja, o Bayern de Munique pode acabar enfrentando o Bayer Leverkusen também aí na próxima fase da Champions League, o que seria também um grande duelo do alemão, o duelo do momento, digamos assim. São as duas equipes que melhor jogam na Alemanha nos últimos 2 anos, podemos dizer. Então, na Champions League, na fase de oitavas de final, seria realmente muito, muito marcante. Seria fantástico mesmo. Lembrando que Xabi Alonso ainda não perdeu para o Bayern de Munique como treinador do Bayer Leverkusen. Agora já são 6 partidas disputadas e nenhuma derrota do treinador espanhol, que inclusive há pouquíssimo tempo eliminou o Bayern de Munique da Copa da Alemanha lá na Allianz Arena. O Bayer Leverkusen contou com uma expulsão do Manuel Neuer logo no início da partida, com menos de 20 minutos de jogo, e conseguiu a classificação lá em Munique. Vamos ver se o sorteio nos traz esse duelo alemão logo nas oitavas de final.
E trazendo uma última informação que também compara Bayern de Munique e Bayern Leverkusen nessa temporada, Jonathan, antes da gente virar a página nesse episódio, a gente vê que o que pode decidir esse campeonato, na verdade, apesar desse duelo recente na Allianz Arena, são as primeiras rodadas, quando o Bayern Leverkusen não estava bem, quando o Bayern Leverkusen acabou deixando muitos pontos pelo caminho. Nas 10 primeiras rodadas da Bundesliga, o Bayern de Munique construiu uma vantagem de 9 pontos sobre o Bayern Leverkusen. Atualmente, essa diferença é de 8. O Bayern Leverkusen até conseguiu cortar um pouco dessa desvantagem ali entre o final de 2024 e o comecinho de 2025, mas voltou a tropeçar mais recentemente e, assim, analisando de uma forma mais geral, a grande diferença acho que foi construída ali naquelas 10 primeiras rodadas, quando o Bayern Leverkusen acabou tropeçando demais. E é esse momento inicial do campeonato que talvez faça a diferença para o título sair de Leverkusen e ir para Munique mais uma vez. Essas duas primeiras colocações, Jonathan, estão, digamos assim, bem consolidadas na tabela, né? É difícil a gente ver alguma alteração. Bayern de Munique em primeiro, Bayern Leverkusen em segundo. O Eintracht Frankfurt também está ali bem posicionado na terceira colocação, mesmo com a saída do grande Omar Marmoush para o Manchester City. A equipe do Dino Topmöller tem conseguido se manter bem no campeonato até esse momento. Agora, daí para baixo, a gente está vendo uma briga extremamente equilibrada já se desenhando, na verdade, pela quarta vaga que leva a Champions League e para as demais vagas em competições europeias. Entre o quarto colocado, o Leipzig, e o nono, o Wolfsburg, só 4 pontos de diferença. E entre essas duas equipes a gente tem o Freiburg, que acaba de emendar uma sequência de 3 vitórias consecutivas. O Mainz, talvez o participante mais surpreendente dessa briga por G4. O Stuttgart, que segue na Copa da Alemanha, mas agora não divide mais atenções com competições europeias. E o Borussia Mönchengladbach, que vai sendo conduzido aí, pelo menos nas últimas rodadas, pelo artilheiro Tim Kleindienst. É uma disputa muito equilibrada, Jonathan, e envolvendo muitas equipes. Queria saber de você quais equipes mais chamam sua atenção nessa briga. Se tivesse que apostar nesse momento, quem terminaria com essa última vaga no G4, para qual iria a sua escolha? Eu acho que seria o RB Leipzig, Guilherme. Eu acho que o Leipzig, por ter um elenco, um plantel bem sólido ali, embora vive também sofrendo com lesões. O próprio Xavi Simons ficou boa parte da temporada já lesionado, mas regressou jogando bem. E o Antônio Nusa, agora, foi uma boa contratação da temporada também da equipe, o jogador norueguês, se lesionou também, vai perder um período aí fora da equipe do Marco Rose, mas acredito que o RB Leipzig, no momento, não está ali na quarta posição à toa. É a equipe que tem melhor elenco, acho que o futebol também jogado, se comparado a Freiburg e Mainz, que são o quinto e sexto respectivamente, é melhor, né? Mas a equipe do Mainz, por exemplo, me chama muita atenção por 2 jogadores, Guilherme. Um xará meu, só que a pronúncia é diferente por ser alemão, Jonathan Burkhardt, e o Paul Neibel. Paul Neibel, meio-campista, são 2 jogadores que eu tenho tido gosto de ver jogar pela equipe do Mainz. O Mainz que na última temporada lutou para não cair, né? Então está brigando por competições europeias, está brigando por vaga na Champions League, é um grande feito. Já estamos indo para a 23ª rodada e o Mainz já temos a certeza que nessa temporada o Mainz não vai brigar para cair. Mas é ver se consegue uma vaguinha ali em competições europeias. E eu gostei, como eu falei, eu gosto muito desses 2 jogadores. O Jonathan Burkhardt, o atacante, na última rodada também fez 2 gols, os 2 gols da vitória do Mainz. E o Paul Neibel, meio-campista, de muito talento também, não é um jogador de alta estatura, mas que com a bola no pé ali tem bom passe, se movimenta bem, entra em duelos. É um jogador aí que eu vejo como destaque. E como você falou, né, Guilherme? O quarto, Leipzig, tem 37 pontos e o nono, Wolfsburg, tem 33. Então é uma briga ali muito acirrada entre esses clubes que estão ali. E logo abaixo já vem Werder Bremen, Borussia Dortmund, também clubes muito tradicionais. O Wolfsburg, por exemplo, está numa temporada muito boa com o Ralf Hasenhüttl, depois de ter passado por
temporadas difíceis com o Niko Kovac, me falha a memória aqui agora do treinador, que também passou pelo Werder Bremen no passado, Florian Kohfeldt. Florian Kohfeldt também não fez um bom trabalho no VfL Wolfsburg. Antes teve Mark Van Bommel. Então agora o Wolfsburg, depois de muito tempo, se reencontrou. Tem um jogador de muita qualidade ali que está chamando a atenção, o argelino Mohamed Amoura. Já marcou bastantes gols nessa Bundesliga, inclusive 2 gols contra o Bayern de Munique na derrota por 3-2, contra o Wolfsburg, contra o Bayern de Munique. Já deu assistências, é um jogador aí que chegou do futebol belga no Wolfsburg e está se destacando ali no ataque da equipe. Acredito também que se o Wolfsburg não se calçar ali com ele, não se organizar em relação a questões contratuais, pode acabar perdendo ele aí futuramente, porque já há clubes lá da Premier League, como o Liverpool, de olho aí no Mohamed Amoura, um dos grandes destaques da Bundesliga nessa temporada até aqui. E é legal ver Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach, em especial, tendo esse destaque novamente dentro da Bundesliga, porque são 2 equipes que, na década passada, se acostumaram a brigar ali pelo G4 da Bundesliga, que a gente via com frequência disputando Champions League, ou pelo menos Liga Europa, mas que em temporadas recentes acabaram ficando mais na parte de baixo da tabela do que a gente estava acostumado a ver. O Gladbach, em especial, é uma equipe super tradicional do futebol alemão, é uma equipe é um clube que merece brigar na parte de cima da tabela, que merece estar presente nessa briga aí por vaga em competições europeias, pelo menos. E o Gladbach, falei que vem sendo conduzido pelo artilheiro Tim Kleindienst, que é uma das boas histórias dessa temporada da Bundesliga. O Tim Kleindienst, que a gente mal conhecia até pouco tempo atrás, subiu com o Heidenheim para a primeira divisão do futebol alemão na temporada retrasada, conseguiu fazer boas participações com a equipe do Heidenheim, a ponto de chamar a atenção do Borussia Mönchengladbach, que o contratou no meio de 2024, e agora no Gladbach vem correspondendo muito bem. Time maior, expectativas maiores, e ele vem respondendo muito bem dentro de campo. Tim Kleindienst marcou 1 gol em cada um dos 5 últimos jogos da equipe do Borussia Mönchengladbach, uma marca realmente impressionante desse atacante alemão. Um jogador do Borussia Mönchengladbach não conseguia uma marca dessas, não conseguia marcar 1 gol em 5 jogos consecutivos da Bundesliga, desde outubro de 2004 com Oliver Neuville, jogador alemão também, que fez parte da seleção da Alemanha. Então, Tim Kleindienst, num momento muito inspirado, ajudando o Borussia Mönchengladbach nessa briga por vaga em competições europeias. Você mencionou o Leipzig, né? E acho que é sim um bom palpite para ficar com essa última vaga no G4, acompanhando aí a Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, que estão mais encaminhados nessa briga por Champions League. Agora, eu vejo também a temporada do Leipzig de uma maneira negativa. O trabalho do Marco Rose não conseguiu decolar como parecia que poderia acontecer na temporada passada. Leipzig é uma equipe de muito talento, tem muitos jogadores de bom nível à disposição, mas perdeu muitos pontos enquanto o Xavi Simons estava lesionado. O Xavi Simons voltou, mas a equipe continua mostrando irregularidade muito grande. Teve um empate assim inaceitável contra o Bochum, depois de abrir 3 gols de diferença, acabou sofrendo um empate diante de uma equipe que briga contra o rebaixamento. Foi um resultado realmente surpreendente, que dá uma marca negativa para essa temporada do Leipzig, e essa tem sido uma marca da equipe, do clube, do Leipzig como um todo, ao longo de temporadas recentes. Apesar de conseguir competir bem contra equipes que estão lá no topo da tabela, às vezes competindo bem também contra equipes do mais alto escalão da Europa, o Leipzig muitas vezes acaba tropeçando nos obstáculos menores, como nesse jogo contra o Bochum. Também teve empate recente contra Augsburg, contra a Union Berlin. Enfim, é um clube que, apesar de ter muito potencial, apesar de ter muitos jogadores de altíssimo nível, como o Xavi Simons, como o Antônio Nusa, que, enfim, como você já destacou, vem fazendo uma ótima temporada, parece que não consegue dar aquele passo além
para competir efetivamente pelo título da Bundesliga. É um forte candidato a conseguir a vaga na Champions League mais uma vez, mas acho que ainda falta esse passo a mais. Jürgen Klopp, que agora é funcionário da Red Bull, funcionário atende a todos os clubes do ecossistema da Red Bull. Acho que é um trabalho muito importante que ele terá pela frente, tentar fazer com que essa equipe do Leipzig dê esse passo adiante para brigar por coisas ainda maiores na Bundesliga. E Jonathan, a gente falou agora dessa briga por vaga na Champions League, né? Essa briga está bem mais próxima ali entre o quarto e o nono colocados, entre Leipzig e Wolfsburg. E uma das coisas que chama mais atenção é a ausência do Borussia Dortmund nessa disputa. O Borussia Dortmund ocupa uma modesta 11ª colocação. Falando em decepção, eu estava falando de uma temporada de caráter, de certa forma, negativo pelo lado do Leipzig. Enfim, para o lado do Borussia Dortmund, a situação é ainda pior. Apesar de ter a vaga basicamente encaminhada para as oitavas de final da Champions League, venceu o Sporting no jogo de ida em Lisboa por 3-0. Estamos gravando antes do jogo de volta, que acontece nessa quarta-feira. O Borussia Dortmund, por todo o investimento que tem, por toda a expectativa que vem sendo criadas nos últimos anos, nas últimas temporadas, não tem condições de ficar apenas numa 11ª colocação na Bundesliga. Isso em meio à saída de treinador. Nuri Sahin caiu no começo desse ano. Isso com saída de dirigente. O Sven Mislintat também foi desligado do clube recentemente. Enfim, é um buraco que parece que não tem fundo para o Borussia Dortmund, Jonathan. E o Borussia Dortmund não consegue sair desse ciclo negativo. Pois é, Guilherme, eu concordo com você que o RB Leipzig não está na melhor fase, não joga um futebol tão legal assim, mas acredito que em alguns momentos da temporada vai pesar ali um pouco da qualidade dos jogadores em si e o Leipzig vai acabar ficando ali em cima. Mas quem dera a condição do Borussia Dortmund no momento fosse essa, né? Dortmund é o segundo maior clube da Alemanha, todo mundo que acompanha futebol alemão sabe disso. A questão de investimento também, o quanto é gasto ali nos jogadores, é o time que é o segundo mais rico da Alemanha, que tem a Muralha Amarela, que tem a torcida que sempre está presente ali apoiando, mas não está vivendo um bom momento. O atual vice-campeão da UEFA Champions League é o 11º colocado da Bundesliga, já tendo sido eliminado da DFB Pokal, né, da Copa da Alemanha, sendo precocemente eliminado. Tá bem na Champions League, venceu, como você bem falou aí, Guilherme, o Sporting Clube de Portugal por 3-0 na ida. O Sporting também com desfalques para o jogo da volta, sem o Gyökeres, o grande atacante, sem o Trincão, bom jogador. Então acredito que o Dortmund está com a classificação aí já encaminhada. Hoje em dia, com o treinador Niko Kovac, né? Ali quando caiu o Nuri Sahin, chegou o interino Mick Tuberg. Mick Tuberg é uma cara já conhecida ali internamente, treinou a equipe 2 do Borussia Dortmund na terceira liga, já tinha experiência com jovens ali do clube e não perdeu, né? Não perdeu nenhuma partida, fez boas partidas e deixou até aquele gostinho de por que não apostar no Mick Tuberg até o fim da temporada, né? Niko Kovac é um cara de muita experiência, até por ter sido jogador de futebol, foi capitão da seleção da Croácia, jogou por vários clubes da Alemanha e treinou também, né? Teve sucesso no Eintracht Frankfurt como treinador, sendo campeão da DFB Pokal, passou pelo Bayern de Munique, foi campeão também, mas também não teve um bom fim. Foi depois para o Mônaco da França, também não teve teve um bom começo e depois trabalho cai, depois foi Wolfsburg. É isso, o trabalho do Niko Kovac geralmente começa bem ali na primeira temporada, consegue alguns resultados, depois vai tendo o declínio. E no Borussia Dortmund já começou meio misto isso daí, né? Logo na primeira partida dele, uma derrota, e depois uma grande vitória pela Champions League, e depois uma derrota de novo na Bundesliga contra o Bochum, que é um grande rival assim, regional do Vale do Ruhr, e o Bochum tem sido uma pedra do sapato do Borussia Dortmund nos últimos anos assim pela Bundesliga. Sempre que o Dortmund precisa ali de 3 pontinhos de algum jogo importante para tentar o título, para tentar subir na tabela, o Bochum volta e meia tira pontos aí do Borussia Dortmund. Inclusive, muito contestado um pênalti há 2 temporadas atrás, né, no Karim ADM,
na penúltima rodada, um jogo que foi 0-0, que para mim aquilo foi claramente um pênalti que não foi dado para o Borussia Dortmund naquela altura, mas é isso, Guilherme, é um turbilhão de coisas, é muitos detalhes, como você falou. Sven Milistante não é mais dirigente do clube, ele que trabalhou no passado no clube como ali olheiro, chefe dos olheiros, trouxe muitos jogadores famosos para o Dortmund que se desenvolveram, não eram nem famosos, se desenvolveram no clube e depois saíram, foram vendidos por altos valores. Então já era um cara que depois passou por Ajax, passou por VfB Stuttgart, passou por Arsenal, voltou ali para o clube, conhecia internamente, mas bateu cabeça com Lars Ricken, que é um ex-jogador do Borussia Dortmund também importantíssimo, que hoje em dia assumiu ali o que fazia o Hans-Joachim Watzke, que segue lá no clube mais numa outra função, ainda de alto cargo, mas meio distante. E o Sebastian Kehl, né? O Sebastian Kehl, que é um grandíssimo também jogador do clube. Então, assim, são muitas... Foi falar Matias Zamer. Então, são muitas pessoas, muitas figuras que estão ali dentro do clube, que estão batendo cabeça entre elas mesmas. E, assim, o Borussia Dortmund que sofre com isso, quem sofre é o fã, entende? Então, é organizar o clube internamente. Teve contratações agora nesse período de janela de transferências, mas você pode ver claramente o seguinte: o Ian Couto, o brasileiro, chegou para jogar numa função que o Nuri Sahin gostaria de usar ele, uma função mais como um ala e tal. Também não usou tanto assim, não conseguiu utilizar o Ian da melhor forma, até então o Ian também não conseguiu ainda mostrar o seu melhor ali pelo Borussia Dortmund, já fez alguns bons lances em algumas partidas, mas não se encaixou perfeitamente ainda acho que é um jogador de muito potencial para isso. E ele chegou para trabalhar com o Nuri Sahin na ideia do Sahin. E aí você vê o Sahin já ser demitido, o que eu concordo, até porque ficou insustentável, os resultados não estavam sendo bons, o time não estava jogando um bom futebol, sem repertório, faca sem serra, não agredia, então tinha que realmente demiti-lo, mas procurar talvez um outro nome. Como eu falei, na minha opinião, o Mick Tuberg é uma pessoa que era de dentro da casa, o time com ele jogou bem, regularmente bem, venceu os jogos, e eu acho que poderia apostar ali nele até o fim da temporada, justamente sendo uma pessoa interna que conhece todos os problemas que já estão ali, sabe? É até meio estranho falar isso, porque se a gente parar para pensar, o Edin Terzic também era uma pessoa que conhecia muito internamente, desde a época do Klopp já tinha sido assistente. Nuri Sahin, não tem o que falar, né? Revelado pelo clube, jogou pelo clube, foi campeão alemão, campeão de DFB Pokal, chegou em finais de Champions como jogador e depois como auxiliar, então virou depois treinador. Então, pessoa que de fato conhecia o clube. Talvez o problema não seja conhecer o clube, mas eu acho que o Mick Tuberg poderia fazer esse trabalho. O Niko Kovac, eu não estou com essa sensação de que ele vai ser o bombeiro que vai apagar esse fogo do Borussia Dortmund, conseguindo muitos resultados positivos para conseguir o quê? Uma classificação de UEFA Europa Conference League, uma classificação de UEFA Europa League, que é o que o Borussia Dortmund tem que ter em mente no momento, tem que colocar o pé no chão, porque a Champions League só praticamente sendo campeão da competição para estar lá na próxima temporada. Atualmente a diferença do Borussia Dortmund para o Leipzig, que é o quarto colocado na tabela, é de 8 pontos. É a mesma diferença que a gente estava comentando mais cedo do Bayern de Munique para o Bayer Leverkusen, que a gente falou de ser muito difícil de ser superada. O Borussia Dortmund, além de tirar esses 8 pontos para o Leipzig, ainda tem uma galera na frente dele. Tem 8 pontos e mais 6 clubes para superar até chegar no G4 da Bundesliga. Ou seja, é uma tarefa realmente muito complicada. O Borussia Dortmund joga nessa quarta-feira pela Champions League para buscar uma vaga nas oitavas de final dessa edição, mas a cabeça no clube tem que estar muito voltada também para a questão se o clube vai estar disputando esse torneio continental na próxima temporada. A última vez que o Borussia Dortmund não disputou a Champions League foi na temporada 2015-2016. O clube não conseguiu a classificação, não conseguiu a vaga lá naquela última temporada do Jürgen Klopp no clube, quando o desempenho já foi bem abaixo do restante da era Klopp, e a equipe acabou não conseguindo se classificar para a Champions League naquela temporada. E, bom, a torcida já
deu alguns sinais de que está bem satisfeita com toda essa situação, inclusive num jogo recente lá no Signal Iduna Park contra o Werder Bremen, se eu não me engano, estendeu uma faixa na arquibancada dizendo, olha, o problema não está na linha lateral, ou seja, o problema não é o treinador. Por favor, resolvam a questão, tirem o elefante que está na sala. Claro sinal, uma clara sinalização de que os dirigentes precisavam se mexer. Algumas atitudes já foram tomadas, a mais notória delas a saída do Sven Mislintat, mas é preciso bem mais para que o Borussia Dortmund consiga dar sinais de que realmente está se reerguendo. Até agora estamos vendo pouquíssimos ou nenhum sinal de melhora dentro do clube. Até porque esse jogo do último final de semana contra o Bochum foi só mais um vexame na lista de resultados extremamente negativos que a equipe vem acumulando ao longo dessa temporada. O Bochum está brigando contra o rebaixamento. Só tinha vencido um jogo em 2025 até enfrentar o Borussia Dortmund. Tinha sido contra o São Paulo, que é concorrente direto na briga contra a queda para a segunda divisão. O Bochum também é dono da segunda defesa mais vazada dessa edição da Bundesliga. Só o Holstein Kiel sofreu mais gols nesse campeonato do que o Bochum. O Bochum já sofreu 45 gols, mesma marca ali do Heidenheim e Hoffenheim. Todos esses times aí, todo mundo brigando contra o rebaixamento. E o Borussia Dortmund acabou não conseguindo balançar as redes do Bochum nenhuma vez. Pior que isso, sofreu 2 gols e acabou se afundando ainda mais nessa crise. Um desses gols com um passe terrível do Niklas Süle, que deixou o adversário na cara do gol. Bom, quem comemorou foi o Bochum, que conseguiu um fôlego muito importante nessa briga contra a queda. Se o Bochum perdesse a partida, ficaria afundado junto com Heidenheim e Holstein Kiel, brigando ali para ver quem ficaria com a vaga para o playoff, para pelo menos ter uma esperança de salvação. Com essa vitória, Jonathan, o Bochum consegue se aproximar minimamente ali de Hoffenheim e São Paulo, que são duas equipes também ameaçadas contra a queda. Quer pincelar algo, Jonathan, sobre essa briga contra o rebaixamento, ou algo além do Borussia Dortmund? Algo mais, né, sobre o Borussia Dortmund? A verdade é que sobre o Borussia Dortmund, você falou, Guilherme, que a diferença realmente é a mesma, né, do Bayern de Munique para o Bayer Leverkusen e do RB Leipzig para do Dortmund, mas a questão é do futebol, né, do futebol jogado. O Borussia Dortmund não está jogando esse futebol que encanta, que dá aquela confiança, que vai ganhar partidas fora de casa. Então, por isso que eu vejo, em contrapartida também, as equipes que estão ali em cima, nesse meio ali entre o quarto e o 19º, estão jogando melhor do que o Borussia Dortmund. Então eu não consigo ver o Borussia Dortmund furando essa fila para chegar novamente lá na Champions League, na questão de Champions League. Mas o sonho tem que ser o UEFA Conference League, como eu falei, ou o UEFA Europa League, para poder sonhar com partidas europeias, né? Até porque o Dortmund é uma equipe que está acostumado a jogar jogos europeus. O atual vice-campeão da Champions League, ficar fora de competições europeias vai ser uma vergonha. Em relação a essa parte do rebaixamento, interessante, Guilherme, mas não tão surpreendente ver que Holstein Kiel, Heidenheim, São Paulo são equipes que subiram de divisão, né? Minto, o Heidenheim já está na segunda temporada na Elite, né? O Holstein Kiel e o São Paulo subiu e estão ali na briga para não cair. O Holstein Kiel atualmente é lanterna da Bundesliga, uma equipe que, sinceramente, pelo número de pontos que tem, eu já também não vejo tendo uma reabilitação. Acredito que no máximo chega ali no playoff. E o Bochum, que também já está capengando na primeira divisão há muito tempo, mas, como eu falei, costuma tirar esses pontos aí do Borussia Dortmund. Vamos ver como é que vai terminar esse final ali. Mas, o Guilherme, Heidenheim, Bochum e Holstein Kiel estão com muito poucos pontos. Eu acho que vai ser tipo um rodízio ali entre os três para ver quem vai ficar com a vaga do playoff, e 2 desses aí vão descer para a segunda Bundesliga. Uma briga muito acirrada entre equipes que ou subiram na última temporada ou subiram recentemente. O único mais, digamos, veterano nessa briga é o Hoffenheim, que vem num
uma temporada bem decepcionante e precisa ficar muito atento aí nessa briga. Bom, Jonathan, a gente tem como hábito dar uma passada também por segunda divisão da Bundesliga, por Frauen Bundesliga. Vou dar uma pincelada rápida sobre como estão essas duas competições na Alemanha. A gente falou de equilíbrio na tabela da Bundesliga, principalmente ali na disputa por vaga na Champions League. E olha, a segunda divisão da Bundesliga tá um negócio insano na parte de cima da tabela, porque entre o primeiro colocado, o Colônia, até o oitavo colocado, ou melhor, o nono colocado, o Nuremberg, a gente tem uma diferença de só 6 pontos, ou seja, em 2 rodadas a situação pode se inverter completamente. A gente tem o Colônia na primeira posição com 40 pontos, Hamburgo e Kaiserslautern, 2 outras equipes tradicionalíssimas do futebol alemão, estão com 1 ponto abaixo, Magdeburg é o quarto com 38 pontos, aí abaixo a gente tem Fortuna Düsseldorf, Paderborn, Elversberg, Hannover, até chegar na equipe do Nuremberg. É uma disputa que vai ser realmente incrível nessas últimas rodadas da segunda divisão alemã. E falando de equilíbrio, também temos uma disputa muito acirrada pelo título da Frauen Bundesliga. O Bayern de Munique lidera com 38 pontos e nesse final de semana a gente teve um resultado importantíssimo entre o atual segundo colocado, o Eintracht Frankfurt, e o Wolfsburg, que é o terceiro colocado. O Wolfsburg enfiou simplesmente um 6-1 na equipe do Eintracht Frankfurt, igualando a pontuação do Eintracht Frankfurt e fazendo o Bayern de Munique ficar isolado na liderança da tabela. O Bayern de Munique tem 38 pontos após 15 rodadas disputadas. O Eintracht Frankfurt é o segundo com 35 e o Wolfsburg, mesmo goleando o Frankfurt, continua na terceira colocação. O Bayer Leverkusen é o quarto colocado, se distanciou um pouco dessa briga por título nas últimas 3 rodadas com 3 tropeços consecutivos. E lá embaixo na tabela a gente tem o Potsdam na lanterna, com 1 ponto só somado em 15 partidas. Seria a equipe rebaixada nessa temporada da Frauen Bundesliga. Nessa temporada temos o rebaixamento de apenas um clube na Frauen Bundesliga. Bom, Jonathan, já encaminhando o final desse episódio do Chucrute FC, agradeço mais uma vez pela sua participação e deixo o espaço aberto aí para você fazer um comentário final para a gente fechar esse episódio do Chucrute FC. Agradeço mais uma vez o espaço, né? Sei que sou um residente, mas é sempre uma honra. O Chucrute está de volta, vamos tentar manter uma regularidade aí, até porque a temporada está sendo uma temporada muito boa para quem gosta de futebol alemão. Seguimos lá com o Futebol Brasil também, eu que sou um dos integrantes, diretor de conteúdo lá também, fazendo muito conteúdo no X, também no Instagram. A verdade é que o nosso X, o antigo Twitter, não está tendo uma performance lá tão boa assim, não sabemos lá o que está acontecendo, mas a nossa qualidade segue sendo a mesma. Em contrapartida, nosso Instagram lá também está bombando. Volta e meia tem algum jogador aí, ex-jogador de Bundesliga, ou um jogador de Bundesliga interagindo com algum post do Futebol Brasil, que também é um co-irmão aí do Chucrute FC. Então é sempre para mim um prazer fazer parte desses movimentos que ajudam o crescimento do futebol alemão aqui no Brasil, Guilherme. Então, mais uma vez aí agradeço e vamos juntos para mais. Show, Jonathan. Você é da casa, você jamais será convidado aqui no Chucrute FC, você é membro da casa. Bom, e além de agradecer a você pela participação, agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.